A paz do Senhor. Irmã Maria Leonor, Tapejara, Missão Sul do Brasil. Bem-vindo aos preparativos para o Programa Mundial da Igreja de Deus da Profecia. Todos unidos como um só corpo de Cristo em uma oração. Começa de 8 a 28 de janeiro de 2024. Apresentamos um guia de preparativos e devocionais para 21 dias de oração e jejum. Junte-se a nós na preparação de nossas mentes e espíritos como uma oferta agradável ao Senhor. Cristo está às portas, vem. Introdução por Bispo Brian T. Sutton, diretor programa Uma Oração. Pelos próximos 21 dias, a Igreja Global orará coletivamente. Estou muito feliz por você estar utilizando esse devocional diário de uma oração e unindo suas orações às dos santos de Deus em todo o mundo. Embora muitos fatores nos impeçam de nos reunirmos em um lugar ao mesmo tempo, podemos coletivamente reunir nossos corações como um só, orando em concordância pelos propósitos de Deus. É por isso que este recurso foi traduzido para o inglês, francês, português, russo e espanhol. Imagine comigo o que acontecerá quando as igrejas locais em todo o mundo se tornarem casas de oração para todas as nações. Como pastor, tenho visto os maiores ministérios da minha igreja fluírem a partir de momentos de oração conjunta. Quando os fiéis oram juntos, nós nos conectamos com o plano de Deus. A oração nos dá uma visão da missão de Deus. Ela nos dá oportunidades de discernimento que manterá o nosso lugar na obra de Deus em vez de tomarmos o lugar dele. Em uma reunião de oração, não apenas participamos do que Deus está fazendo, mas também somos incentivados pela comunhão em oração com outras pessoas. Assim como a lenha colocada junta em uma fogueira para torná-la mais quente, quando nos unimos em oração, o fogo de Deus arderá dentro de nós. Deus se deleita quando seu povo ora junto. A vida e o ministério de Cristo e da Igreja do Novo Testamento são marcados pela oração, mais do que pela adoração, serviço ou até mesmo milagres, porque essas ações fluíram de suas vidas de oração. Nestas primeiras páginas, gostaria de preparar o cenário para os próximos 21 dias com um exemplo do que pode acontecer quando a igreja está orando sinceramente a Deus. Viaje comigo até uma cela de prisão e a uma reunião de oração da igreja. Era a noite anterior ao dia em que Herodes levaria Pedro a julgamento. Pedro estava dormindo entre dois soldados preso com duas correntes e sentinelas montavam guarda na entrada. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Atos 12, 5, 7. Sem dúvida, a igreja tinha um grande senso de urgência para orar fervorosamente, pois Herodes, que acabara de mandar matar Tiago, também havia aprisionado Pedro. Eles poderiam ter orado individualmente em suas casas, mas não o fizeram. A igreja se reuniu para orar na casa de Maria, modelando o convite de Deus para que oremos juntos. A oração conjunta permite que a igreja se apoie em Deus e uns nos outros, como uma fonte de fé, esperança e expectativa. O fato de Pedro ter dormido enquanto passava a noite em uma cela de prisão denota confiança em Deus e nas orações da igreja, que ele tinha certeza de que estava orando por ele. Embora Pedro estivesse dormindo, a igreja estava acordada e orando. Ele assumiu a postura de confiança, enquanto a igreja assumiu a postura de Deus, que nunca tosquenianem dorme, Salmo 4. A fé de Pedro em Deus e nas orações da igreja provavelmente era muito segura, pois ele já havia experimentado Deus livrá-lo da prisão pelo menos uma vez, Atos 5. A igreja estava se apoiando em Deus e intercedendo. Eles não tinham absolutamente nenhum pensamento de
deixar as coisas se resolverem sozinhas ou Deus resolverá isso independentemente do que fizermos. A igreja estava clamando a Deus em intercessão ativa e participativa. Quando a igreja ora, os milagres não acontecem por causa do nosso poder, mas do poder de Deus. Essa narrativa de Atos 12 revela o incrível milagre de uma prisão aberta apenas com a força do Espírito Santo, libertando o apóstolo Pedro enquanto a igreja orava por ele. O convite de Deus permanece para que a igreja ore e experimente seu poder milagroso hoje. As orações da igreja foram e são vitais. A adoração, o evangelismo, o serviço e o discipulado desempenham papéis fundamentais na vida da igreja, mas Jesus proclamou que sua casa seria uma casa de oração com um propósito. Marcos 1:60. O ministério para os outros flui da conexão com Deus. Sua obra no mundo é contínua, vibrante e viva. As orações da igreja nos animam a participar de sua obra e a nos entregarmos à sua missão. Quando a igreja intercede, reconhecemos nosso valor para Deus. Ele se preocupa conosco e com nossas necessidades. Interceder juntos pelas necessidades é um padrão de vida na Igreja do Novo Testamento e é o nosso modelo a ser seguido. Atos é um relato incrível de como o Evangelho de Jesus virou o mundo de cabeça para baixo através do poder do Espírito Santo. A abertura da prisão para Pedro ilustra como a igreja se apropriou desse poder através da oração. Quando nos aproximamos de Deus antes de nos aproximarmos da humanidade, esta é tocada pelo poder de Deus. Não posso lhe dizer que Pedro teria morrido na prisão se a igreja não tivesse orado por ele. Não preciso considerar isso porque eles oraram coletivamente. No entanto, posso ter certeza de que a oração da igreja por Pedro foi fundamental para sua libertação milagrosa. Tão fundamental que Lucas a inclui nessa história incrível. Quando nos reunimos em oração, nos reunimos na expectativa de Deus agir. Quando a igreja ora coletivamente na expectativa da vontade de Deus e da vinda do reino, não ficaremos surpresos quando nosso apóstolo Pedro for resgatado da prisão e aparecer para nós. Esse tipo de expectativa em oração nos levará a abrir a porta e dizer: venha para dentro, estávamos esperando você. Obrigado pelo seu tempo. Apresentou para vocês Irmã Maria Leonor, Missão Sul. Apoie este projeto para levar o Evangelho a todas as pessoas até os confins do mundo, conforme ordenado por nosso Senhor Jesus Cristo. Dê um like e compartilhe essa mensagem. Deus os abençoe, amados irmãos.